Olá, gente! Vim aqui para falar de gráficos e tabelas. Uma coisa que é super legal, muito importante. A gente vê por aí nos mídias, nas revistas, jornais. Aparece o tempo todo e a gente tem que entender o que significam, para que servem e como é que se interpreta gráficos e tabelas. Para começar, a gente tem que entender que a gente utiliza gráficos e tabelas para representar graficamente, de uma maneira visual, um conjunto de dados, certo? Normalmente a gente faz uma pesquisa, sai fazendo pergunta para pessoas, faz levantamentos, tudo isso para conseguir dados, coisa muito importante hoje em dia. Vamos começar olhando os tipos de gráficos. Então começamos aqui, vamos lá. Dados e valores. Eu tenho aqui um conjunto de dados, eu não coloquei nomes aqui genéricos para eles, né? Dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, dado 5. Mas poderiam ser nomes, por exemplo, nome de pessoas, ou meses de um ano, ou nome de músicas, qualquer coisa poderia se encaixar aqui nessa primeira coluna. E aqui os valores, que é aquilo que a gente vai estar analisando, né? Eles estão relacionados com cada um dos dados. O primeiro gráfico que nós vamos olhar é o gráfico de colunas, e é um dos mais comuns, um dos mais utilizados. Isso porque ele é fácil de interpretar e ele é fácil de perceber a relação que existe entre os valores. Então eu consigo já de quebra olhar aqui que o dado número 3 é o maior, aquele que tem o maior valor, e o dado número 4 é aquele que tem o valor mais baixo. Além disso, eu consigo, com um pouquinho de treino, a gente consegue perceber mais ou menos um padrão que está seguindo os dados, né? Estão aqui em torno do valor 2,5 ou 3, né? Então aqui, olha só, olhando para os nossos dados de forma numérica, às vezes não é suficiente. Agora, com o gráfico ilustrado assim, fica bem mais fácil de perceber. Esse gráfico de colunas, ele é ótimo para isso, para comparar dados, né? Quando eles têm os valores têm alguma relação entre si, né? Eu posso compará-los, mas quando os dados em si, eles não são partes de um mesmo todo, né? Eles são coisas separadas, coisas distintas. Então, como, sei lá, nome de pessoa se encaixaria, cada pessoa tem um valor e elas não são partes de um todo, né? Os valores de cada um. Então existem situações onde eu não preciso pensar no todo, mas sim nos valores individualmente. Aí, gráfico de coluna é perfeito. A maioria das situações serve gráfico de colunas. E o gráfico de barras, que é muito parecido, serve para o mesmo propósito. A única diferença é que, ao invés de estar na vertical, vai estar no horizontal. Além disso, a gente costuma utilizar o gráfico de colunas quando a gente tem menos dados e o de barras quando a gente tem mais dados. Mas fica mais a seu critério qual você acha melhor. Mas, de novo, você consegue perceber aqui qual é o maior dado nesse gráfico rapidamente e o menor também. Conseguimos até perceber mais ou menos quem está ali na média, tá? Em volta do 4, mais ou menos 4, 5. Né? Então, bem fácil também, né, de interpretar. Então, esses dois são aqueles mais comuns que a gente utiliza em diversas situações. Na maioria delas, a gente consegue utilizar colunas ou barras. Muito bem. Agora, esse cara aqui é um muito importante. Gráfico de setores, também chamado gráfico de pizza. Ele tem uma aplicação muito específica, muito especial. Nós só utilizamos quando aqui sim temos a ideia de todo. Um conjunto de dados que vai representar um total. Então, pode ser o total de pessoas que foi entrevistada, pode ser o total de, sei lá, de um volume de algum objeto que a gente está analisando, mas tem que representar algum tipo de todo. Por isso que não é um círculo, representa 100%, uma coisa só. E cada setor, por isso do nome, cada setor representa um dos dados analisados. Então o dado 1 é azul, o dado 2 é o laranja, o dado 3 é o cinza, o dado 4 é o amarelo. E a gente costuma colocar com porcentagens para representar justamente esse todo. Eu consigo já olhar aqui que a maior fatia, 33%, é do dado número 1. Significa que ele é o que é mais comum nesse todo, é essa fatia de 33% aqui do dado 1. Certo? Também posso pedir para ele mostrar os valores, né? No caso da tabela, eu consigo perceber esses valores. Aqui,
digamos que isso aqui significasse parte de, sei lá, o volume de algum objeto que foi analisado, algum tipo de substância, e o volume fosse, sei lá, 15 metros cúbicos. Aí eu sei que 5 metros cúbicos é dado 1, 2,5 metros cúbicos é dado 2, 3,5 é dado 3 e 4 é dado 4. Mas o mais importante aqui é que esses 4 estão compondo uma coisa só, certo? E aí vem este cara aqui, gráfico de setores. Muito legal. E um outro gráfico muito especial é o gráfico de linhas. Este também é utilizado apenas em uma situação muito específica, quando eu quero analisar a evolução de algum dado, ou no caso, de vários dados. Então aqui tem 3 dados que estão sendo analisados ao longo do tempo. Então aqui esse tempo, coloquei genérico, tempo 1, 2, 3 e 4. Mas também pode ser horas, minutos, dias, meses, anos. Eu poderia colocar aqui meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, né, mostrando uma evolução a cada hora. Ou poderia colocar aqui segunda, terça, quarta e quinta, fazendo evolução a cada dia. Ou janeiro, fevereiro, março, abril, evolução mensal. Anos 90, anos 2000, anos 2010 e anos 2020. Né? Evolução temporal de cada década. Enfim, qualquer tempo eu poderia colocar aqui. Mas o importante é, eu analiso 3 dados aqui nesse caso. E essa linha aqui ó, representa o dado número 3. Eu consigo ver que o número 3 ele começa alto e cai até ficar próximo dos outros. O laranja, olha só, tem aqui o dado número 2. Ele fica mais ou menos sempre na mesma média. E o dado 1, que é o amarelo, ele evolui, né? Ele cresce. Ó, começou aqui no bem baixinho, ele foi aumentando e ficou acima dos outros. E tudo isso eu vejo no gráfico de linhas. Olha que legal, quanta coisa dá para ver aqui. Então bacana. Vamos entender agora como que a gente pensa nessa construção. Então eu peguei aqui 3 tabelas e a gente vai converter essas 3 tabelas em gráficos. Vamos só dar uma olhadinha nelas primeiro. Então aqui, ó, minhas notas primeiro trimestre. Então algum aluno pegou as suas notas e organizou nessa tabelinha. Ele pegou só 5 matérias: português, matemática, ciências, geografia e história. E as notas de cada uma tá aqui do ladinho. Muito bem. Isso aqui, ó, essas notas, elas não representam um todo, né? Se eu somar elas, não vai dar valor algum. Mas elas representam, a relação entre elas é a questão de nota de cada matéria. Então, esse cara aqui cabe num gráfico de colunas ou de barras, certo? Porque eles são dados diferentes, né? E eu posso querer compará-los, ver quem que é a maior nota, a menor nota e assim por diante. Já esse outro aqui, ó, organização dos alunos da escola. Eu tenho aqui o ano, que vai sexto, sétimo, oitavo e nono, que são os anos do ensino fundamental 2, e a quantidade de alunos em cada ano. E aí no final eu tenho um total. Esse total representa o todo. Então eu tenho aqui todos os alunos que estão em algum dos 4 anos do ensino fundamental. Tá? Então eu estou compondo um total, um todo. Nesse cara aqui vai o gráfico de setores, né? Por causa da ideia de total. E bom, você já está ligado. Olha só para esse último, variação do dólar em 2020. Mês, janeiro, fevereiro até dezembro. Olha só, tá ligado que já sacou o que está acontecendo aqui, né? Aqui nós temos uma linha temporal. Se é uma linha temporal, cabe um gráfico de linhas, né? É que eu tenho o primeiro dado, né, que é o valor em reais do dólar. Poderia ter feito o seguinte, poderia além de ter o valor em reais, ter o valor em euros, o valor em rúpias, o valor em, sei lá, em alguma outra moeda que você acha relevante, eu teria lá um conjunto de mais de um dado só. Mas nesse caso que eu tenho um dado só, vai ser uma linha só. Bem simples. Mas vamos lá na tabela, vamos criar esses gráficos aqui. Então deixa eu entrar aqui na planilha Excel. Olha só, vamos pegar a primeira, né? Primeiro é as notas de algum aluno, né, no primeiro trimestre. Então perceba, como que eu faço o gráfico aqui no Excel? Primeiro, você vai selecionar as células que você quer. Tem 3 formas de fazer isso. Eu posso selecionar somente aqui os dados especificamente, né, com a legenda, né, qual matéria e os seus respectivos números. Eu posso selecionar aqui com os títulos também, e o Excel ele vai saber que isso aqui é título, né, matéria e nota. Ou eu posso pegar até o título principal aqui e selecionar dessa forma. Qualquer uma dessas serve. Mas aí mais importante é eu vir aqui, ó, em inserir, né, depois que está selecionado,
E eu venho aqui, ó, gráficos, posso ir em gráficos recomendados, que ele vai abrir uma janelinha, onde eu posso escolher. Eu falei barras ou coluna, né? Vou começar com coluna, depois eu mostro de barras. Então tá aqui, fiz um gráfico. Deixa eu posicionar ele aqui. Tá ali, ó, bem bonitinho, ó, tem língua portuguesa, matemática, todas as minhas variáveis aqui, né? E os seus respectivos valores representados no gráfico. Ah, tá, mas o que eu posso colocar nesse gráfico? Vamos mexer um pouquinho no design dele, né? Então aqui eu tenho o design do gráfico, que eu posso adicionar elementos, olha só. Então aqui no adicionar elementos do gráfico eu posso mexer um pouquinho no eixo, tá? Aqui no caso eu já tenho os dois eixos, tanto o principal quanto o vertical, tá? Então olha aqui, ó. O eixo vertical é o que tem os valores, tá? E o eixo horizontal é aquele que tem os nomes, né, das minhas variáveis. Então eu posso omitir um deles, tá? Ou se ele não tivesse aqui, eu viria aqui para colocar. Eu posso pedir para colocar um título. No caso aqui, ó, título nos eixos. Tá? Eu já tenho o título do gráfico, que é minhas notas do trimestre. Eu posso tirar essa nota porque ele achou que uma das abinhas ali era complemento do título. Mas eu quero, se eu quiser, por exemplo, colocar um título no eixo, eu posso colocar, ó. Então, vou colocar aqui, ó, título do eixo. Aqui, esse eixo aqui é o eixo das matérias, né? Posso colocar também. É importante, às vezes, colocar. Nesse caso, é bem óbvio que o que temos aqui, né? São matérias escolares, mas às vezes não é tanto. Então, às vezes, você gostaria de colocar títulos. Ó, vou colocar aqui também. Título desse eixo aqui. O que é esse? Esse aqui é a nota do indivíduo, né? Vai de 0 a 10. Pronto. Então, agora eu tenho aqui nomeado, né, o que é cada eixo. Aí aqui, título do gráfico, já está lá, né? Eu posso mudar a posição dele. Posso tirar. Eu vou deixar aqui. Tem outras opções, caso você queira mexer um pouquinho mais. Rótulos dos dados. Aqui está sem nenhum, né? Eu poderia pedir para colocar. Onde ele vai, então, colocar qual é o valor específico daquele valor. Daquela coluna. Nesse caso eu não vou colocar não, né? Eu vou deixar sem. Eu não tô afim, mas se você quiser, pode deixar lá. Né? Rótulos dos dados. Tabela de dados. Normalmente, quando a gente está no Excel, não precisa, porque já tem essa tabelinha aqui do lado, né? Então, não precisamos delas. Barra dos eixos também, acho que essa aqui tem outra finalidade, não precisamos se preocupar com ela agora. Mas ela tem a ver com o desvio do gráfico das informações. Linhas de grade. Aqui eu tenho já as horizontais, já estão ali. Eu posso pedir para mostrar as verticais também, né, para dividir bem certinho qual dado é qual. Né, mas fica a seu critério o que você gostaria de colocar. Legenda, aqui não tem nenhuma, mas eu poderia colocar também. No caso aqui, o que é cada coisa. Nesse caso aqui, ó, ele está tendo uma cor só. E ele está falando assim, ó, essas são as minhas notas do primeiro trimestre. Então não está ajudando muito a princípio. A gente já vai mexer nisso. E ainda tem uma linha de tendência para a gente poder dar uma olhadinha mais ou menos na média disso aqui, né? Muito bem, tá, mas isso aqui só para a gente conhecer um pouco mais de elementos do gráfico. Eu quero mudar as cores, eu achei esse esquema de cores muito feio, né? Então eu gostaria de alternar algumas cores aqui. Ó, se eu mexer só aqui, ele vai continuar mudando as cores de todo mundo. Não é isso que você quer? Então a gente vai ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou ter que vir aqui em formatar, onde eu vou formatar o gráfico. E eu vou selecionar coluna por coluna. Veja que quando eu cliquei, ele selecionou todas as colunas. Eu quero uma só. E eu vou mudar aqui o preenchimento da forma vermelha. Aí nessa aqui, ó, vamos mudar para laranja. Esse eu vou mudar para amarelo. E esse aqui eu vou mudar para verde. Muito bem. Olha só, deixa eu colocar esse aqui azul. Com um azul clarinho assim, olha só. Pronto, está aqui, eu tenho as cores separadinhas. Legal? Vamos só verificar uma coisa. Se eu mudar lá e colocar a legenda de volta. Olha só. Agora, com a legenda escrita, de repente eu poderia pedir, nem mostre então quais esses números aqui no eixo. Né? Não preciso mostrar no eixo, eu já coloco na legenda. Posso então vir aqui, pedir para não ter o título no... Opa, título não, aqui. Não precisa mostrar mais os nomes embaixo das colunas, porque eu já tenho uma legenda.
Fica como você quiser. Ah, eu não gostei da legenda, eu preferia como estava. Então você volta aqui em eixos, coloca lá horizontal e pede para esconder a legenda. Pronto, ó, fica assim daí. Quando você quer, você escolhe e aí fica assim. Certo? Aí se eu quiser trocar isso aqui por um gráfico de barras, eu gostei mais da ideia de barras. Você pode vir aqui no design do gráfico, alterar tipo, e aí você só vem aqui em barras. Aqui eu tenho uma lista de tipos, eu vou no barras, dou um OK e pronto. Está feito. Agora eu tenho as notas em formato de barras. Veja que ele já mudou os eixos, né? Ó, deixou o eixo principal, né, com o nome das matérias à esquerda e as notas aqui à direita. Legal? Vamos pro próximo? Olha esse aqui. Esse cara aqui é aquele que a gente falou que vai ser o gráfico de pizza, né? O gráfico de setores. Eu tenho a quantidade de alunos aqui e eu tenho um total. Mesma ideia, eu posso selecionar só os dados que interessam, que são esses do meio aqui. Posso selecionar todos assim, só que daí eu vou ter que mexer um pouquinho aqui, então uma cuidado com esse total. Posso selecionar esse aqui, assim, ou tudo. Né? Conforme a gente pega experiência, a gente vai mexendo, selecionando só o que a gente quer. Eu já vou direto aqui, ó, tem um botão que leva direto para o gráfico de pizza. E eu já coloco assim. Muito bem. Quando eu selecionei o total, existe um pequeno problema aqui, ó, que o total está representado no meu gráfico. E eu não queria, porque o total, na verdade, é a soma de tudo, né? Então eu posso vir aqui no design do gráfico. E ele tem um cara aqui chamado selecionar dados. E olha só, aqui no selecionar dados, ele tem tudo que tem no eixo horizontal, no caso das categorias. E aí veja que ele colocou o total junto aqui. Eu só vou tirar ele daqui. E pronto, agora eu só tenho o sexto, sétimo, oitavo e nono. Tá feito. Ah, vamos lá nos elementos. Mesma ideia, ó. Ele tem título, que a gente já tem, né? Aqui no caso, organização dos alunos da escola. E eu preciso dessa quantidade de alunos, né? Eu posso colocar rótulo, ó, que ele está sem rótulo nenhum. Eu posso pedir para ele colocar alguns rótulos. Vamos colocar assim. E aí ele vai escrever, né? Olha só. Vamos ver o que mais. Eu posso até mexer um pouquinho aqui, ó, porque às vezes eu quero dados em porcentagem, né? Então, quando eu clico aqui no adicionar elemento, rótulo de dados, e vou em mais opções, ele me dá isso aqui, ó, a opção de colocar porcentagem no lugar de valor. Isso é muito comum para gráficos de pizza, como esses aqui. Muito bem, o que mais? Olha só, aqui temos a legenda, ele está embaixo, né, mas eu gosto de repente colocar aqui à esquerda. Também posso mexer nessa legenda, né, para colocar alguma outra coisa aqui. Mexer no formato, colocar algum preenchimento de repente. Mas tá aí, olha só, tá organizado, é um gráfico bem simplesinho, né? De repente, se você não gostar de alguma cor, você pode vir aqui, selecionar esta cor, vai em formatar e muda, sei lá, para vermelho, por exemplo. E perceba que ele já mudou aqui no legenda também. Né? Então, perfeito, está feito o gráfico de pizza. E o último aqui é o nosso gráfico, que a gente vai fazer um gráfico de linha, né? Ele tem uma evolução aqui. Mesma ideia, vai inserir. Já tem aqui, ó, coluna, linhas e setores. Né? Então, o de linhas é esse aqui. Aqui tem várias opções, né? Eu vou pegar esse aqui que tem pontinhos junto. Tá? Esse aqui ficaria só uma linha. Às vezes não é muito fácil de interpretar com só a linha, né? Agora com pontinhos, fica assim. Começa aqui, ó, janeiro até dezembro. Cada um tem um pontinho. Eu consigo ver os nomes. Também podemos adicionar coisas, se você quiser. Posso colocar título. Eu não vou colocar nesse aqui, mas se quiser pode colocar. Posso colocar rótulos, né, para ele mostrar o valor. Vou colocar assim acima. Ele vai mostrar cada valor em cada pontinho. Posso pedir mais aqui, ó, uma tabela, par de erros. Isso aqui também tem a ver com desvio, né, com frequência da tabela. Posso pedir linhas verticais, horizontais. Também é muito interessante. Isso aqui é interessante ter as linhas verticais, né, pra gente não se perder tanto aqui. Ó. Eu consigo olhar que esse cara aqui é setembro, por exemplo. E
legenda, claro. Olha só, aqui no caso eu só tenho uma coisa que é a variação do dólar, então não preciso ficar me preocupando muito, né? Mas se eu tivesse mais do que um dado, seria interessante ter uma legendinha dizendo qual é qual, né? E acredito que seja isso. Aqui, ó, temos uma linha de projeção que é melhor do que aquela linha de grade. Vamos tirar aqui, só deixar assim. E mais, acho que é isso aí, né? Uma linha de tendência não tem muito. Ah, mais ou menos como evoluiu. Dá para fazer várias funções, explore um pouquinho para você saber. E outra coisa, não gostou da cor, quer formatar a mesma ideia? Eu quero deixar vermelho, muda os pontinhos. Se você quiser mudar a cor da linha, você tem que ir no contorno da forma, eu vou deixar preto. Pronto, olha só. E aí eu tenho um gráfico de linhas formadinho. Ó, o título aqui, às vezes ele faz isso aqui, ó. Ele está pegando o título principal e mais um. Eu vou tirar aqui e deixar só o título principal. E pronto. Fizemos os nossos 3 gráficos. Bacana? Bom, isso aqui fecha a primeira parte do nosso curso básico de gráficos. Nós voltaremos para a parte 2, onde eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles.